Oi gente, eu sou a Carol. Hoje a gente vai mostrar para vocês o projeto do apartamento 1201. Esse foi um dos primeiros apartamentos que a gente desenvolveu, então a gente ficou bastante feliz com o resultado final, com a obra depois de terminada, e a gente queria compartilhar com vocês algumas soluções do projeto. Esse é um apartamento estúdio de 38 metros quadrados e como na época que a gente vinha de uma residência grande para um apartamento pequeno, a ideia era que tivesse muitos espaços de armazenamento, mas que ficassem em ambientes leves. E eu vou mostrar isso no 3D para vocês. Bom, eu vou começar apresentando para vocês um pouco da setorização desse apartamento, em como ele é dividido entre os ambientes. Aqui é a porta de entrada e logo vem a cozinha. Geralmente, apartamentos estúdios eles são entregues sem muitas paredes divisórias, para ter uma integração mesmo entre os ambientes. Nesse caso, ele tinha essa parede aqui que dividia o quarto do banheiro e uma porta de correr aqui entre a sacada e a sala. No entanto, nossa cliente ela queria ter uma permeabilidade visual aqui para a sacada, porque esse apartamento ele era localizado no prédio em um ângulo que pegava muito bem o pôr do sol, então aqui no final da tarde tinha uma vista muito boa. Como aqui é envidraçamento de sacada e nessa parede também, então aqui da cozinha, da sala, tinha toda essa permeabilidade visual que ela queria ter. Então a gente tirou essa porta aqui de correr e nivelamos o piso da sacada com o da sala, que ele era um pouquinho mais baixo. E ela queria também que o quarto fosse um quarto privativo, então que não tivesse uma integração com a área social. Então a gente usou um elemento de fechamento para que ele pudesse ficar mais privado e não fosse todo aberto. A outra questão é que ela gostaria que o quarto não fosse integrado com essa área social, então que ele fosse mais privativo e só tivesse uma porta ali dividindo os ambientes. Então ela queria um painel ou algum elemento que fizesse essa divisão, já que ele veio integrado já pela construtora. E mesmo sendo um apartamento pequeno, a ideia e a necessidade era de que a cozinha fosse uma cozinha grande e ampla, né, para que ela pudesse guardar todos os utensílios e fosse prática para o dia a dia. Então, a forma que a gente viu ali de ter uma cozinha maior foi de fazer ela em U. Então, a gente setorizou aqui todos os armários, né, e a bancada nesse formato em U, que permitiu ter uma bancada aqui que ela fosse em L. Então, deram duas bancadas, né, essa daqui lateral com essa aqui de frente, onde temos uma cuba grande e aqui também uma bancada alta para refeições rápidas. E aqui fosse todo um armário onde está localizada a geladeira, a torre quente, alguns armários aéreos também, e aqui também na lateral a gente pôde fazer um armário para vassouras. Então a gente fez um armário aqui escondido, né, uns nichos na frente, e aqui um armário para vassouras na vertical. E até uma curiosidade que a gente queria mostrar para vocês, os pontos de água e esgoto originais da cozinha eram nessa parede aqui, então onde ficava, né, a cuba que eles entregaram, ficava aqui nessa parede. Como a gente fez todo esse desenho e trouxe a cuba e a máquina de lavar louças para cá, depois eu vou mostrar ela mais perto para vocês, a gente teve que andar com essa infraestrutura de hidráulica toda pela marcenaria. Então a solução foi fazer uma base, né, embaixo dos armários, de marcenaria mesmo, de MDF, onde essa infraestrutura passava por dentro dele. Então tanto a água fria quanto o esgoto, eles vieram por aqui até chegar onde tem a cuba e a máquina de lavar louças para poder suprir esse desenho aqui da cozinha. Aqui é uma vista dessa torre quente com a geladeira, então todo esse armário dessa parede que eu comentei com vocês. Aqui a gente tem alguns armários vindo até a bancada. A ideia disso, deles virem até a bancada aqui, é para ser prático mesmo no dia a dia, e aqui teriam eletrodomésticos que ela pudesse puxar e já ligar ali na tomada e poder usar facilmente, sem precisar deslocar de um lado para o outro. Aqui alguns gavetões grandes, né, embaixo da torre quente, onde tem o forno, micro-ondas, a geladeira, alguns armários altos também, que ficaram bastante profundos, então cabia bastante coisa. E aqui atrás, como eu falei, atrás dos nichos, o armário para vassouras. Então, indo para essa cena aqui, a gente consegue ver melhor os espaços de trabalho da bancada. Algumas gavetas mais que a gente criou para poder guardar os utensílios, então 2 gavetões aqui, algumas gavetas menores aqui, mais um gavetão, aqui é um armário com portas de abrir, o cooktop,
com a máquina de lavar louças embaixo dele, uma coifa de ilha. É importante porque muitas coifas elas são de parede, no entanto, como aqui o cooktop fica na ilha, então precisa ser uma coifa de ilha. E aqui um armário aéreo, com esse armário que também vai até embaixo aqui na bancada e não ocupa tanto espaço dela, porque ainda fica um espaço aqui na frente para trabalho. E aqui a bancada de refeições rápidas, que também tem uma adega indo até o final dela aqui. Já entrando aqui na sala, a gente tem todo esse painel da TV, que ele é um painel de marcenaria com um ripado em cima para dar um detalhe para essa parte superior dele. E eu vou voltar um pouquinho aqui na vista superior também para falar um pouco desse painel. Ele é justamente aquele elemento que eu tinha comentado, que ele faz a divisão entre o quarto e a sala. O que a gente fez? A gente criou um guarda-roupas para o quarto, então voltado ali para o quarto, e o fundo desse guarda-roupas ele é justamente esse painel da TV. Então ficou um móvel, né, de marcenaria que ele serve para os dois ambientes e fez ainda essa divisória entre eles. Além disso, a gente fez a porta de correr, a gente não queria uma porta de abrir para não perder espaço de circulação. Então a gente criou uma porta de correr aqui no quarto e que ela corre para dentro dos armários aqui da cozinha. Então, além dos armários serem até as bancadas aqui para facilitar os acessos, né, e poder pegar as coisas com maior rapidez também, um dos motivos deles terem sido até aqui as bancadas, né, tanto essa da bancada alta quanto esse daqui da bancada ali da cuba, era para esconder a porta quando ela abrisse e corresse aqui para dentro. Então, quando ela fecha, ela fica aqui, né, fora desses armários, e quando ela abre, ela vem todo pro alinhamento aqui de trás do armário e fica escondida, então a gente não consegue ver a abertura dela. A gente criou ainda essa prateleira e esse aparador aqui embaixo do painel, que pegou quase toda a extensão dele, então ficou um móvel bastante grande. Na lateral do painel, a nossa cliente tinha pedido para que a gente criasse algum móvel em que ela pudesse guardar, né, ficar à mostra as medalhas dela de corrida. Então, a gente criou aqui em uma lateral do armário, né, e pegando ali uma parte também do painel da sala, de um modo que ficasse totalmente visível para quem entrasse no apartamento. A gente criou esse armário com algumas prateleiras em que ela pôde colocar as medalhas dela. A gente colocou iluminação de LED nele todo, então cada prateleira tinha uma iluminação e uma porta de vidro para que ela pudesse abrir. A cliente ela necessitava ainda trabalhar alguns poucos dias em home office, mas ela não queria nenhuma bancada grande, nada que fosse que ocupasse muito espaço. Então a gente criou aqui um aparador ao lado do sofá, que ele tinha rodinhas, né, nos pés, e fosse possível puxar ele para frente para tornar essa bancada, né, uma pequena bancada aqui, para que ela pudesse trabalhar, colocar um notebook, um livro, um caderno aqui em cima, alguma coisa assim. Ele ainda tinha as repartições na frente para colocar revista, guardar livros, alguma coisa. Essa abertura aqui quando fosse puxado, então você também conseguia guardar. E mais duas gavetas. Quando ele estivesse puxado, você tinha acesso mais a essa gaveta e a essa gaveta de baixo. E quando não estivesse utilizando, era só recolher ele ficava aqui recolhido como um aparador. Já entrando aqui na sacada, a ideia desse ambiente, além de ser um local para receber os amigos, com alguns bancos aqui que eu vou falar um pouquinho mais na frente, é de poder ser um lugar de contemplação, de descanso depois do trabalho, de final de semana. Então, ela pediu para que a gente fizesse uma mesa, mas que ela não fosse fixa. Então, a gente criou uma mesa com 4 banquetas, em que essas banquetas pudessem ser recolhidas para baixo dela. A gente colocou rodinhas nela, né, na execução. Então, quando ela precisasse tirar essa mesa com essas banquetas, para ficar um espaço aqui livre, a gente ela só afastava esse móvel para a sala, por exemplo, e conseguia colocar uma rede, alguma coisa que ela quisesse fazer aqui, de repente algum treino, um yoga com algum tapete. Então, a ideia era que pudesse ter esse espaço livre e que ela pudesse, né, contemplar, descansar aqui com essa vista toda da sacada. Para a gente conseguir fazer mais lugares para sentar, a gente criou aqui em cima da condensadora, aqui fica o aparelho da condensadora do ar-condicionado. Esse é um aparelho que ele precisa ter obrigatoriamente uma troca com o ar externo.
Então toda essa parte aqui do envidraçamento da sacada, ele não tem vidro, ele é aberto justamente para esse aparelho poder funcionar. Então a nossa ideia foi criar um banco, né, criar um móvel de marcenaria ripado para que o calor não viesse para dentro do ambiente e colocar um estofado em cima para que a pessoa pudesse aproveitar esse móvel para sentar. Então, vindo nesse mesmo alinhamento, a gente criou esse armário aqui do lado, né, que ele serviu como uma sapateira para cliente, e a gente também colocou um estofado em cima para servir como um banco. Então a gente teve toda essa linearidade aqui de banco. Do outro lado da sacada, a gente tem a churrasqueira com a bancada de pedra que foi entregue já pelo condomínio. E a gente criou alguns armários para esconder tanto a coifa de cima da churrasqueira quanto a base dela embaixo. Então aqui é um armário com uma porta falsa e aqui também é com 2 portas de abrir. Elas abrem, porém aqui dentro tem a coifa da churrasqueira. Aqui a gente conseguiu criar um gavetão e aqui um armário que fica embaixo da cuba da churrasqueira. A gente precisou cortar esse pedaço da pedra para que pudesse caber a máquina de lavar roupas. Então, como ela era mais alta do que a bancada que foi entregue, a gente cortou esse pedaço da pedra e fizemos aqui um frontão para que pudesse ficar numa altura um pouco maior. Aqui temos um armário também alto, com 2 portas de abrir e uma prateleira. A gente revestiu com revestimento de parede toda essa parte aqui fora do armário, né? Pegando toda essa parede lateral e de frente. Então, vindo aqui para o quarto, a gente colocou 2 guarda-roupas. Um, como eu falei, é aquele que divide os ambientes, né, da área social para o quarto. E o outro a gente colocou ao lado da porta de entrada do banheiro. Então, essa daqui é a porta do banheiro e a gente colocou um guarda-roupas aqui do lado. Um dos lados dele tem uns repartimentos para roupas e no outro ela queria uma penteadeira que ficasse escondida. Então, a gente conseguiu colocar dentro do espaço de um lado do guarda-roupa. A gente colocou também um banquinho aqui que ela pudesse guardar quando não estivesse fechado. E era só fechar as portas que ninguém ia ver que teria ali uma penteadeira. Então ela conseguia deixar tudo escondido. Aqui deu para fazer também mais 2 maleiros. Aqui mais alguns armários superiores. O nicho para o aparelho do ar-condicionado. Na vista de frente para a cama aqui tem a porta de correr do quarto. Então que ela abre para cá e fecha para cá. E aqui o guarda-roupas que divide os ambientes. Ficou aqui desse lado a cabeceira da cama, com o maleiro superior pegando de parede a parede. Os 2 aparadores de cabeceira soltos. A gente colocou no quarto um papel de parede em volta dele, aqui nas paredes que ficavam aparentes. E essa cabeceira estofada. Bom, e para finalizar, o banheiro, esse é o único banheiro do apartamento e a ideia é que ele pudesse funcionar também como um lavabo para receber as visitas. Então ela quis usar um revestimento em 3D em todas as paredes, o que de repente para baratear o custo de obra poderia ser numa meia parede, o restante vir com uma pintura ou dar um destaque em 1, 2 paredes, mas no caso ela quis seguir dessa forma. Aqui na parede do chuveiro a gente veio com porcelanato amadeirado também, dando um destaque para ela. Colocamos um armário superior de parede a parede, pegando toda essa extensão aqui, com portas de correr de espelho. E esse gabinete inferior com um cesto de roupas sujas, 2 gavetas e alguns nichos aqui para colocar toalhas. Essa bancada também a gente veio com um braço aqui alongado, então se ela quisesse colocar alguns elementos decorativos aqui também, poderia. Bom, gente, então esse foi o projeto de hoje. A nossa intenção é vir postando os projetos que a gente já desenvolveu até aqui. Então, se você gosta do nosso conteúdo, acompanhe a gente no canal. O que mais? Que eu tinha pensado. 38 metros quadrados e como na época... Só porque eu tava falando direito. A nossa ideia. Bom, gente, então esse foi o projeto de hoje. A nossa intenção é vir postando. Gente, então esse é o projeto de hoje. Como que é?